Bem-vindos ao Sinopse Filmes. Hoje eu vou contar uma história de um filme de comédia romântica, chamado A Escala, Amizade em Segundo Lugar. Alerta de spoiler. O filme começa mostrando Kate, que é uma professora de inglês ensinando em uma sala de aula e então ela percebe que uma criança está lendo secretamente uma história em quadrinhos. Kate então fala para ele ler o livro na frente de todos. Quando o menino começa a ler o livro, Kate se interessa muito pelo livro, mas então percebe que o diretor está na porta vendo aquilo tudo. Ele então a chama para conversar em seu escritório e indiretamente fala para ela pedir demissão. Na próxima cena podemos ver uma garota chamada Megan, que é uma vendedora, e ela está tentando vender seu produto em uma empresa, mas não tem sucesso. Megan sai de lá com raiva. Quando ela está saindo da empresa, ela vê que os policiais estão levando seu carro porque ela o estacionou em um lugar inapropriado. Depois de Kate sair da escola, podemos ver que ela e Megan são melhores amigas e moram juntas. Então Megan começa a dançar e diz como o seu dia foi em vão, que nenhum produto tinha sido vendido e que o seu carro tinha sido levado pela polícia, e então Kate diz para ela que o diretor pediu para ela deixar seu emprego. No dia seguinte, Megan vai até o quarto de Kate para acordar lá às 4 da manhã e diz a ela que elas deveriam ir a algum lugar. Kate diz a Megan que elas deveriam conversar sobre isso depois, mas Megan diz que o voo delas é daqui a 3 horas. Kate deixa claro que não queria ir, mas Megan já tinha reservado as passagens. Então Kate deveria acompanhá-la. Depois de chegar no aeroporto, Kate vê que a fila de verificação estava muito longa e se ela ficasse na fila, o voo definitivamente seria perdido. Então Megan olha em volta e começa a falar com um cara que trabalha no aeroporto, flertando com ele descaradamente. Com isso ele acaba deixando elas passarem sem ter que entrar na fila. Em seguida aparece elas no avião. Ambas estão sentadas nos seus assentos. Kate morre de medo de altura e se senta no banco da janela, enquanto Megan está no banco ao lado. Kate toma uma pílula para a ansiedade. Depois de um tempo um homem chega e se senta no banco entre as duas. Megan e Kate imediatamente gostam muito desse homem e ambas começam a flertar com ele. Durante aquilo Kate acaba desmaiando por causa da pílula que tinha tomado. Então o capitão do avião diz que devido à tempestade na Flórida, eles terão que pousar em St. Louis. Então as pessoas tinham que se hospedarem em um hotel em St. Louis e aguardar o próximo voo. Ao chegar lá as duas são informadas pela recepção que a bagagem de Megan tinha sido perdida no aeroporto. Depois disso elas vão até o elevador para subir para os seus quartos e dão de cara com Ryan. Megan então diz para ele que a sua amiga tem um casamento e o pergunta o que ele está fazendo lá. Ryan então diz para ela que ainda falta alguns dias para o casamento e pergunta se elas podem sair para beber com ele mais tarde. Ambas dizem que sim. Agora em seu quarto Megan lembra que sua mala foi perdida e pergunta para Kate se ela pode emprestar o seu vestido a ela. Ouvindo isso Kate então diz que ela só tem um vestido e que não irá emprestar para ela. Então podemos ver que Kate acaba indo sozinha encontrar com Ryan. Então ele pergunta a ela onde está Megan. Kate apenas responde que não sabe. Enquanto eles estão conversando, Ryan vê Megan se aproximando. Ela está usando um vestido tradicional indiano. Ele fica surpreso ao ver o quanto ela está linda. Depois disso Ryan vê na televisão que a tempestade está ficando mais forte e o voo deles ficará mais atrasado. Sabendo disso Ryan fica bastante desanimado, mas Kate e Megan começam a fazer uma competição de dança para tentar animá-lo. Megan fica tão feliz dançando que o vestido dela simplesmente cai na frente de todo mundo. Tão envergonhados com isso os três voltam para o hotel. Na próxima cena Kate e Megan começam a brigar por Ryan. Então no dia seguinte os três planejam ir em um balão de ar quente, mas Kate estava com medo da altura. Ryan então diz para eles fazerem outra coisa, mas Megan diz que eles dois poderiam ir no balão de ar quente e Kate poderia ir em um museu. Não querendo deixar Megan sozinha com Ryan, Kate acaba concordando em ir. Enquanto estava no balão de ar quente, Kate fica muito assustada. Depois disso o homem que pilota o balão diz que eles estão na altura de 500 pés, o que deixa Kate mais apavorada. Então Megan abre uma garrafa de champanhe e a rolha acaba batendo no olho que estava bom do homem que pilotava o balão. Tendo os dois olhos machucados, eles acabam fazendo uma descida de emergência e pousando em uma festa infantil. Os três voltam para o hotel. Chegando lá Ryan resolve ir para a piscina. Para impressioná-lo as duas colocam seus biquínis e vão para a piscina. Enquanto isso Megan mergulha e acaba machucando seu olho. Então no dia seguinte as duas vão para um café, mas Kate está bebendo apenas suco. Então elas veem que Ryan está indo para algum lugar carregando uma mala. Ambas vão até ele e perguntam para onde ele está indo. Ryan diz que vai a um casamento.
Depois disso Megan e Kate também perguntam para ele se elas poderiam o acompanhar. Ele diz que sim. Na próxima cena todos estão no carro, que está sendo dirigido por um cara chamado Craig, que gosta muito da Megan. Enquanto isso Megan começa a passar creme na mão de Ryan, o que deixa Kate bastante enciumada. Então ela resolve mostrar uma foto de infância de Megan que ela estava muito estranha. Eles param no caminho para reabastecer. Kate vai usar o banheiro do posto de gasolina, mas vê que o banheiro está totalmente sujo, mesmo com muito nojo. Ela resolve usar. Megan então fecha a porta do banheiro pelo lado de fora, deixando Kate presa lá dentro. Então de alguma forma Kate consegue usar a janela para sair. Vendo que toda a sua roupa está suja, Ryan vai até ela e a pergunta o que aconteceu. Kate responde que alguém a trancou dentro do banheiro. Depois disso podemos ver Kate se limpando e todos estão a caminho do casamento. Enquanto isso Kate finge estar machucada e Ryan ajuda fazendo uma massagem em seu pescoço. Vendo isso Megan fica furiosa. Como vingança ela decide colocar pílulas para dormir na garrafa de vinho e dá a Kate, mas ela se recusa a beber. Então Craig pega a garrafa de vinho das mãos de Megan e começa a beber. Vendo isso Megan diz a Craig que ele está dirigindo o carro há bastante tempo e que provavelmente está muito cansado. Então ela se oferece para dirigir no lugar dele, mas ao ouvir isso Craig diz a Megan que ele não precisa de ninguém. Depois de algumas horas todos os três adormecem e Craig eventualmente desmaia, fazendo com que o carro bata em uma placa, forçando eles a irem para um motel. Kate então vê os comprimidos para dormir na garrafa de vinho. Depois disso, Kate reserva um quarto separado para ela no motel. Depois de algumas horas Kate vai tomar uma bebida gelada e encontra com Ryan. E ele diz para ela que ela sempre está com Megan e é a primeira vez que eles podem falar em particular. Dizendo isso ele acaba a beijando. Eles vão para o quarto e têm relações sexuais. Por outro lado Megan está bebendo sozinha em um bar local, quando Craig chega e eles conversam por um tempo. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Megan diz para Kate que elas não deveriam estragar a amizade delas por causa de um cara, mas acidentalmente Megan acaba deixando escapar que ela era muito íntima de Ryan e Kate percebe que Megan também fez sexo com ele. Kate fica com raiva e as duas começam a brigar. No meio da briga um armário acaba caindo em cima das duas. Craig ajuda elas a se levantarem e o dono do motel acaba chamando a polícia. Então Craig diz para os policiais que Ryan tinha levado seu carro para chegar ao casamento a tempo. Ele diz que quando procurou o perfil do Ryan no Google+, ele descobriu que Ryan era quem iria se casar, e revela isso para as mulheres. Elas imploram para os policiais para serem liberadas e impedirem o casamento, e isso acontece, depois que elas pagam pelo dano do saguão. Na cena seguinte podemos ver elas chegando no Hotel Fort Lauderdale, onde o casamento está acontecendo. Elas descobrem que chegaram atrasadas para impedir ele. Ryan então vê as duas e corre, mas elas conseguem alcançá-lo. Elas dizem que ele tinha se aproveitado delas, mas ele diz que elas que estavam flertando com ele desde o início. Ele também fala que está com a garota desde a faculdade e pedem para que elas não estraguem a sua vida conjugal. Depois disso a esposa de Ryan chega e elas percebem que a esposa dele é muito rígida. Ela sempre pressiona Ryan e o faz concordar com todas as coisas. Ela diz. Vendo isso Kate e Megan se perguntam o que seria melhor para Ryan, pois ele se arrependerá muito depois do casamento. Pensando nisso, Megan e Kate vão para o aeroporto e descobre que o voo delas é 4 horas depois. Então Megan vai à loja de Craig para encontrá-lo. Eles conversam um pouco e então ela o beija. Depois disso ela retorna ao aeroporto e diz a Kate que talvez não seja mais uma boa ideia elas morarem juntas. Isso não significa que elas não vão mais se encontrar. Isso significa que elas vão se ver ainda mais. Kate então concorda. Na próxima cena podemos ver que Kate voltou para a escola e está conversando com o diretor. Ela diz que não vai deixar o emprego. Escutando isso, o diretor conta a ela que não a pediu para deixar o emprego. Pelo contrário, ele queria que ela se tornasse a treinadora do time de vôlei. Kate fica feliz e concorda com isso. Por outro lado, Megan entra em um relacionamento romântico com Craig e o filme acaba. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe o seu like.